Está no ar o episódio 2 de Serpentário Podcast, que é um programa do coletivo Serpentário Ninho de Cobras Criativas, um coletivo cultural, comportamental, que tateia, investiga, celebra a nossa força criativa, libido criativa existencial, ilustrada pelo arquétipo das serpentes. O nosso coletivo tem arte, literatura, moda, comportamento e expansão de consciência. Eu sou Carolina Montoni, jornalista, atriz, yogini e facilitadora de meditação, autora de 5 livros para público adulto e infância, e hoje tenho o prazer, a honra de receber no segundo episódio de Serpentário Podcast a querida poética Ilana Eleá. Ela é sexóloga, poeta, escritora, autora de uma trilogia erótica sensacional que começou com Ema e o Sexo, depois evoluiu para Ema e o Poliamor, e agora ela vai contar pra gente, mas há um terceiro livro em processo para completar, concluir essa maravilhosa trilogia. Eu indico muito, aliás, desde já esses livros que já li e gostei demais. Ilana, é uma honra, conversar com você, que tem um entendimento, uma sabedoria tão grande sobre erotismo literário, feminismo, Você que navega em estudos incríveis, importantes, valentes das não monogamias consensuais, um assunto que eu também pesquiso e me interessa muito. Então eu estou aqui, de braços abertos para essa conversa, e acredito que todo mundo que estiver com a gente também vai se deliciar. Seja bem-vinda, divina Ilana Eleá. Obrigada, que delícia estar aqui, é muito gostoso. Eu aqui diretamente de Estocolmo, menos de 10 graus, com neve, e percebendo todo esse tropical, as cores, essas sombras que você se encontra coloridas nessa beleza do nosso Brasil. Então me sinto extremamente honrada de estar aqui no Serpentário. Obrigada pelo convite. Ah, querida, que bom a tua presença aqui. Conta um pouco pra gente como é que começou, o seu caminho com o erotismo. Como é que tudo isso se iniciou na sua vida? Aproveita e se apresenta com as suas palavras, se você puder, para o pessoal que está ouvindo a gente. O encantamento pela palavra, antes de colocada, colada ou não ao eros, como pulsão, isso já me acompanha desde a infância. Eu acho que é difícil falar da minha formação como pessoa e como escritora e como alguém que pensa o erotismo separado de como eu tive uma mãe leitora do mundo e uma mãe ligada às sensações, que trazia os perfumes e as histórias de objetos como um copo. Então, perguntar a história do copo, perguntar qual a história do farelo do pão que ocupa a mesa, que a gente agora se delicia e aproveita, foi um diálogo que eu cresci tendo. Então, acho que quando a gente pensa também o erotismo como pulsão de vida, que eu gosto tanto quando você coloca dessa forma, eu fico emocionada. Eu ouvi o primeiro episódio e eu fui me arrepiando e fui me sentindo ainda mais criativa só para ouvir vocês no episódio número 1. E esse lugar de encantamento, de arrepio para a vida, ele passa pela observação do outro. Como é que você se interessa e tem curiosidade pelo outro? Qual é o tempo que você se permite que se sustente a existência e a presença do outro no tempo, na substância, na carne, no aroma? Então isso é um olhar para a vida, que por isso, para mim, o erotismo é tão próximo à poesia. Inclusive, quando eu penso erotismo, voltando para mim, que é um dos meus livros favoritos, do Octavio Paz, Double Flame, pensar, e eu acho lindo que ele já começa o livro fazendo ele bota sobre o sexo, ele faz a distinção entre o sexo, e ele fala sobre a poesia também, o que seria erotismo, o que seria o sexo, o que seria a poesia, como ela entra ali como um lugar da linguagem livre, que não precisa
bater, como fala, continência para ninguém, né? Dentro da sua especificidade. E para mim, o erotismo é isso, não só a poesia, como também o nosso amado clitóris. Uhum. Cada vez que eu estava lendo ele falar da poesia como algo que não é utilitário, como algo que, né, pertence à liberdade, e eu falei, gente, é exatamente, né? O nosso amado clitóris que não tem função alguma a não ser nos oferecer prazer de forma autônoma, contínua e múltipla, sem nenhuma outra função a não ser a de pulsão pela vida. Então, acho que é esse olhar que vai fazendo com que o erotismo vá acompanhando a minha forma de estar no mundo muito antes de escrever intencionalmente sobre o impacto de Eros ou do desejo na palavra do outro. Ai, que linda! Então você diria que poesia erótica é um pleonasmo? Quando a poesia é erótica, como é que fica isso para você dentro dessa visão de erotismo existencial, né? Como falamos de um copo, de uma folha balançando, que traz todo, né, o erotismo de ser e estar aqui agora, né? Vivas, vivos. Como é que fica isso para você? Essas definições, essas caixas, como é que você trabalha com isso? A literatura erótica, como é que você, né, uma sexóloga, e como que a psicologia, a psicanálise, enfim, aborda então o erotismo literário, a poesia erótica, que contribuições essas artes trazem para a nossa saúde mental, para a nossa saúde energética, corporal, né, erótica? É fascinante, fascinante, extremamente complexo, né? Eu gostaria que fossem camadas, mas não é que eu gostaria, mas talvez fosse mais simples apresentar em camadas mais definitivas, mas tem tanto a ser conversado sobre a poesia enquanto linguagem, enquanto forma, enquanto barro, né? O quanto é possível trabalhar com ela dentro das suas asas. E isso sim já mostrando que eu não sou subordinada, né? Uma linguagem é um verso não subordinado, a própria linguagem plena de eros, de pulsão criativa de vida. Por outro lado, eu também penso que se a gente tudo identifica como erótico sendo aquilo que carrega a força criativa, a gente também pode esvaziar o erótico do que o diferencia. Então eu trabalho com as duas perspectivas, essa pulsão que faz com que você se aproxime do texto e pense como é que a poesia não precisa servir a ninguém, né? Ela tem a mensagem nela própria, tem sua sinuosidade, o seu tempo, o seu silêncio, você tem que respirar. Não dá para ler poesia assim. Sim. O utilitário não vai funcionar, né? Para você respira. Então isso já tem uma tessitura poética pela intenção, pela respiração, pelo ritmo da própria estrutura poética. Mas se eu disser que tudo é erótico, eu acabo também não especificando. Então eu gosto de trazer mais uma camada. E aí eu trago de novo Otávio Paz, tentar assim, sintetizar um pouco, quando ele diz que o erotismo, então, seria a sexualidade atravessada pela linguagem. A sexualidade atravessada pela linguagem. E aí eu completo, e pela poesia, e pela alteridade, a gente chega, então, num outro ninho. Não é um ninho que renega o do impulso criativo para a forma poética, mas é um que fala, estava até pensando nisso, gente, você vai ler poemas que vão mexer com o seu corpo, né? Porque também se você define que é o que mexe com o seu corpo, tem poemas que você passa mal, você vai até o inferno, de dor pelo outro, poemas de guerra, de Svetlana, mexe com o corpo, me desloca, mas eu não diria que é erótico. O erótico, ele deslocaria, nesse caso, então, ele deslocaria a sexualidade com poesia e com alteridade. Então, é esse coração que eu tento fazer essa distinção, esse entendimento, e eu acho que fica muito mais claro, inclusive para fazer uma distinção entre o erotismo e o que é explícito, o que é considerado também uma outra camada de investigação e de ocupação do mundo, né? O erotismo e o que é o pornográfico. Eu acho que a gente, quando tem como base essa primeira conversa de que é o erótico, então, é que a sexualidade que é atravessada pela linguagem, pela poesia e pela alteridade, isso fica muito mais fácil a gente conversar daqui para frente sobre o que é pornografia
e como essas linguagens se contrapõem, ou como elas ficam em tensão. Foi muito bom você tocar nisso, né? Só comentar que eu também adoro o Otávio Paz, e ele inclusive tem uma parte que diz, né, que algo assim, não literal, mas que ao fim e ao cabo o que resta é a pureza, né? Da nossa essência erótica do sagrado, assim como George Bataille também, né? Tem as divisões do corpo, da emoção e do sagrado, né? E essa questão da pornografia, ela é muito interessante. O próprio Otávio Paz também coloca, né? Eu não vou saber literalmente, mas vocês vão reconhecer, quem conhece, que existe um poder no objeto do desejo em relação ao desejante. Então a gente tem que investigar toda essa conversa da objetificação dos corpos e tudo isso de uma maneira mais ampla e mais profunda. Agora, eu particularmente, assim, dos estudos que eu faço e das análises e do sentimento também na clínica, do Tantra com o Yoga, né? Eu sou yogini tântrica e facilitadora de meditação também, você sabe disso. E a gente sabe que o Tantra, há 5.000 anos atrás, em sociedades, né, matriarcais, desrepressoras, essencialmente sensoriais, né, ele já trazia o erotismo nato, da natureza, inclusive, né, como um viés de uma construção de sociedade justa, de paz e amor. Aí, voltando um pouco, então, para o que a gente tem a pornografia e o erotismo, como você disse muito bem, 2 camadas de observação. Eu adoro isso, sem nenhum juízo de valor. Só que se a gente for pegar, eu gostaria que você falasse um pouco disso antropologicamente e do ponto de vista também da sexualidade, da psicanálise, me parece o quê? Que a pornografia, ela está encerrada nos grilhões do patriarcado, né? Se ela não tiver um upgrade, uma mudança muito grande, ela ainda é constituída como uma linguagem de subjugação da mulher, né? A mulher como doadora do prazer masculino, essencialmente. Enquanto, para mim, né, na minha visão e também empírica e estudiosa, o erotismo é exatamente o contrário. Ele é, por isso talvez tão demonizado, um caminho de libertação de todos os seres e especialmente da mulher. Então, eu fiquei pensando que erotismo e pornografia podem ser 2 paralelas que nunca se cruzam, né? Que nunca vão se cruzar, nem na vida e nem na arte. Eu queria a sua opinião sobre isso tudo, sobre pornografia, erotismo, tanto na sua prática clínica, né? Que eu sei que você atende, inclusive casais também, né? Com uma abordagem que é muito interessante dentro desses seus estudos das não monogamias consensuais, né? Que muita gente confunde com pornografia também, né? Porque tem assim, uma confusão imensa. Então, queria que você comentasse com a gente um pouco isso. Como que fica essas paralelas, erotismo? Essas paralelas, essas cavernas. É a gente que volta para as cavernas e volta para o que a antiguidade também deixou para a gente em termos de registros, né? Eu acho que tem até separei algumas coisas, mas a gente tem, por exemplo, Erótica Universalis, da Tasha, que você aqui acompanha, né, como é que, inclusive chamado de Erótica Universalis, aí que eu acho que entra de novo um pouco a confusão, que são em diferentes momentos, quem está no podcast não está vendo, mas eu estou mostrando o livro com ilustrações, com gravuras, com esculturas, com imagens extremamente explícitas do ato em si, como diz a Eliane Roberts de Moraes, né, da coisa em si. Da coisa em si, as genitálias, né, com protubescência, com um foco na coisa em si, na penetração, em imagens de orgias, imagens fálicas. Se a gente for até Pompeia e ver o que a gente pode encontrar ali, que até um copo tinha marcas explícitas. Então, por que eu trago isso? Eu acho que dentro da nossa existência e do nosso interesse e curiosidade para ocupar o mundo, a gente tem espaço tanto para a elaboração do pensamento, do imaginário, da curiosidade, daquilo que vai ser transformado pelo simbólico na linguagem, como a gente também pode ter uma urgência pelaquilo que tem a lente de aumento em algo que se congela. É aquele momento que você pode acessar o explícito. Por exemplo, na hora de definir uma literatura erótica, então, como aquela que insinue, né, que é o que vai até o velado, é quase como fosse o erótico, como você ficasse ali ainda praticamente pelo olhar
do outro, e o seu você ainda está praticamente vestido, né? É quase como você se veste enquanto você está ali procurando, querendo. Na hora que você, então, arregaça as pernas, né? Na hora que a coisa em si, a vulva em si, o clitóris em si, né? O que é essa caverna, se ela não é descrita por metáforas, vira o que é chamado, então, o pornográfico, né? A coisa em si. E eu acho que essas duas formas de entendimento e enquadramento do mundo, elas são genuínas. Inclusive, tem mulheres, inclusive, que mandam comentários e comentam sobre o impacto da literatura erótica na vida delas, dizendo, às vezes eu prefiro um conto, livros de contos eróticos, porque eu estou numa urgência, eu tenho 10 minutos ali no meu momento privado e eu quero escutar uma história que me dê um estímulo carnal, né, de descarga, que é muito parecido, então, com essa descarga fisiológica, e aí o roteiro vai para depois. Agora, qual que é a diferença? Existe um sujeito? Como é que é o enquadramento do sujeito? Eu me oponho, como você falou muito bem, sobre a objetificação, a morte do outro enquanto independente. É quando é apenas o olhar daquele que objetifica tem espaço numa narrativa que não chega a ser uma narrativa. Um exemplo que eu dou é quando você pega uma cena dessas, por exemplo, aqui tem, né, elementos fálicos, elementos genitais. Se você tirar o genital da foto, a foto morre, a cena morre. Eu não sei quem são essas pessoas, elas não têm uma subjetividade. Se elas tivessem, se eu tivesse contato quem é essa pessoa, o pornográfico, ou seja, a descrição do ato em si, não seria tão perigoso, porque esvazia o outro. Por isso que eu gosto tanto do erotismo, lembrando que a gente tem que ter a poesia e a alteridade. E aí, o pornográfico, se ele for a descrição da coisa em si, do ato, da urgência, da descarga, por essa pulsão, que também não precisa, eu acho que não tem que ter uma hierarquia de valor. A hierarquia de valor existe o outro, eu estou subjugando o outro, ele existe ali só para mim, ou ele faz parte de uma história maior? Ai, que maravilhosa! Ai, nossa, Bonito. maravilhoso tudo isso que você disse. Eu concordo, tanto é que hoje em dia, né, existe uma luta nossa muito grande para que mulheres, por exemplo, dirijam mais no audiovisual, né? Não para implementar essa pornografia light, né? Vamos dizer assim, ou um erotismo mulherzinha, cor-de-rosa, mas exatamente para que os dois sujeitos sejam vistos, né? Todos os ângulos sejam vistos. A gente ainda tem um número pequeno, né, de diretoras, por exemplo, no audiovisual, até mesmo de roteiristas. Está crescendo, claro. A gente tem vitórias flagrantes e teremos outras, né, muito maiores. Mas assim como nos livros também, na literatura, que a gente está focando bastante aqui, a gente está evoluindo para que mulheres possam também, né, ter um olhar que pode ser pornográfico nesse sentido que você colocou tão bem, sem objetificação de nada. Isso, de ninguém, exatamente. né, com foco no desejo, na sexualidade, né, e no erotismo. Agora, um assunto delicado, assim, eu também escrevo, né, erotismo, enfim, tateio aí literariamente também o erotismo, e assim como você, né, a gente sabe, já conversou isso no bastidor bastante, o quanto de preconceito a mulher que escreve, né, poesia erótica, narrativa, prosa erótica, sofre num mundo machista, especialmente em, né, um mundo totalmente norteado por regras terríveis patriarcais, que em países como o Brasil desembocam numa epidemia de feminicídio. A gente não pode deixar de falar disso aqui, né, um tema que finalmente está em alta e agora parece que a discussão se abriu, pelo menos no sentido de que os homens têm que se responsabilizar pela conscientização de outros homens, né? Os que já estão mais realmente alinhados com as pautas feministas não podem mais se omitir, né? Porque a gente sabe que o silêncio mata também, né? Essa conivência, todos eles são estruturados nos mesmos privilégios. Então eu imagino que seja difícil, né? Encarar o
o mano, o brother, né, do churrasco depois da pelada e dizer, olha, não fala isso não, que isso aí vai desembocar lá na frente na morte de uma mulher, né? Então a gente sabe que é um processo e me parece que pelo menos agora essa discussão depois, né, no caso aqui eu estou no Brasil, né, você na Suécia tem uma realidade um pouco diferente, ainda bem, você pode contar para a gente um pouco, mas aqui no Brasil a situação está calamitosa, né? Realmente é uma epidemia de feminicídio, mas aí isso começa não, mas isso desemboca e existe na arte. Veja, nós como autoras narrativas eróticas, sofremos ataques, preconceitos, né? Por que o erotismo feminino, politicamente, né, vou deixar para você a delícia de falar disso, é tão demonizado, e como que é a sua vivência, principalmente você que é uma estudiosa e escreve lindamente, antropologicamente, sobre não monogamias consensuais. Como que você primeiro avalia esses ataques e principalmente, agora um dado triste, de mulheres, né? Porque a prova de que o patriarcado é um sistema opressor é que existem as mulheres machistas, né? E patriarcais. Então, assim, queria que você contextualizasse, contasse da sua experiência para a gente, como que você, como sexóloga e escritora, avalia isso, esse preconceito de mulheres para mulheres, de homens para mulheres que narrativa erótica, e a gente pode falar o português claro aqui, né? Uma mulher coloca um poema erótico, ela está precisando dar para alguém que agora leia e envie um DM para ela, porque ela está no seu aguardo, né? Então, brincadeiras à parte, e é mais ou menos assim, não é? Ou eu estou exagerando? Não, eu assino com pétalas. Boto a minha mão sobre a sua e nesse abraço eu diria que a gente está realmente, como tantas outras esferas, extremamente antenadas, né, em sintonia, na vibração, no entendimento das coisas, do mundo como ele se apresenta. Eu acho muito dolorido e sintomático em termos de cultura patriarcal o quanto que a mulher precisa ser silenciada em todas as esferas, mas principalmente quando ela se manifesta, da possibilidade dela se manifestar como um sujeito desejante. Eu gosto sempre de lembrar muito das ninfas, sabe? Voltando às ninfas, como divindades menores, né? Elas são menores, mas sempre jovens, sempre prontas para atiçar o desejo alheio. E aí tem um livro maravilhoso que é o Pleasure Erased, que ele fala o seguinte: as ninfas nunca gozam. Elas não podem gozar, né? Elas estão ali para inflar o desejo e o enquadramento do masculino para ela, e ali ela tem que ficar enquadrada. A partir do momento que ela goza, ela perde o status de ninfa, de ninfeta, de desejada, de musa. E aí ela ou é, pela mitologia, transformada em vaca, ou ela é decapitada, ou ela é retirada, ou ela é transformada em monstro, em dragão. Tudo pode acontecer. Quando a gente pensa em mitologia grega, assim, por cima, você vê que só uma deusa como uma Afrodite pode se permitir atravessar o gozo e ainda se manter. Tirando isso, a mulher ela não pode, ela, como sujeito, ela não pode atravessar o gozo. Ela está ali colocada numa sociedade patriarcal para ser o objeto do gozo alheio. E ali ela tem que se colocar. Nesse lugar restrito, e ela vai ser punida, castigada, tem que sair, tem que ir para Mar Vermelho, para onde for. Ela precisa desaparecer, porque aí ela já não está dentro da sua função limitada, né? Mesmo aí segue para Lolita, segue para onde você for. E aí, o que acontece? A voz feminina, a voz da mulher, quando ela toma e traz para dentro de si, para fora de si, a sua pulsão desejante, isso causa um estranhamento, um terror, um pavor. As pessoas precisam calar essas mulheres, né? A gente não pode falar sobre isso. Então, tem aquele texto também maravilhoso do Sorriso da Medusa, que já começa dizendo, maravilhoso esse texto da Helena, e dizendo: mulheres escrevam,
Escrevam agora. Ela já começa assim, numa urgência, né? A gente tem que escrever sobre o nosso ponto de vista. Não escrevam só e não escrever sobre o ponto de vista do outro, porque quantas pessoas... Por que a capa de Ame o Sexo, por exemplo, a maravilhosa da Eva Oviedo, que fez a capa, e ela pega umas cenas do livro e bota uma das personagens com o espelho na mão. E isso junto com a prática clínica. Você tem pessoas aqui, mulheres que chegam aqui, que não conhecem o seu corpo, que não têm coragem de olhar, que ainda não se tocaram com os próprios dedos. É como esse pedaço, esse terreno, esse vale, esse oceano é para o outro olhar. Ele pode olhar, ele pode adentrar, ele pode tocar. Eu não olho, não me pertence, é seu. Use. E é por isso o espelho. E parece... Como é que a gente pode se olhar para isso que pulsa para o nosso prazer, como seres desejantes? Eu acho que esse é um incômodo, porque... E a gente foi muito taxado, assim, olha, tudo que sai da reprodução, né? A mulher, então, precisa ser reproduzida, ou o sexo para a reprodução, senão vai ser ninfomaníaca, senão vai ser histérica, senão, né? Assim, se você não está com foco na reprodução, né? Vai ser patologizada. A gente não tem muito para onde ir, né? Ou é para sistema reprodutivo e para abaixamento de sim, vamos fazer como vocês desejam. Uhum. Por isso a importância de retomar a escrita de si, a escrita no mundo, e também a colocação das nossas subjetividades sem decepar o erótico, sem decepar as nossas partes, sem decepar como a gente vê o outro, a nós mesmos e ao outro. E eu volto a falar de literatura também, e de escrita, porque temos muitas escritas consideradas, colocadas dentro do gênero hot, como é falado, né? Ou erótico, que é outra discussão também, que os enredos reproduzem a visão do homem sobre a história. Uhum. E às vezes isso só mudou, quem está escrevendo é uma escrita escrita por uma mulher, mas o enredo qual foi o estudo que mostrou? Que fizeram uma análise sobre essas histórias escritas, muitos também em termos de fanfictions em ambiente digital. Eu não vou lembrar de cabeça, mas parece que nem milionário mais vale a pena, né? A personagem principal é bilionário, milionário já cansaram. É bilionário pelo menos, gente. Milionário tá pobre, tá ruim. O falo aí tem que crescer cada vez mais, daqui a pouco exatamente, vai bater. Exatamente, eu falo, o poder, a performance, né? O que significa as pessoas também virem para a clínica achando preocupadas com a performance, que é muito focada exatamente na penetração, na genitália. Exato. Né? E esquecendo como você pode parar o tempo para observar o outro e ali ficar. Então, quando a gente fica e fala de que lugar é esse que eu quero falar, eu não quero falar desse que vocês estão falando, me colocando. Eu não quero ser a ninfa, eu não quero ser a musa, ou pelo menos não apenas, né? Se eu decidir, eu até posso decidir que eu quero ser a musa por algumas horas. Aproveita, daqui a pouco sou eu que te coloco no teu lugar. Exato. Me escuta. Permitir a ambivalência e a plenitude não parece que nesse mundo patriarcal que nos dão essa oportunidade. Né? A gente precisa só mostrar um lado, senão é isso mesmo, é demonizada, patologizada, ou, em termos de arte, vista como menor. É escrita rosa, é rosa claro, né? É escrita... Anaí Nin foi chamada de narcisista, enquanto o nosso querido Henry Miller era o filósofo pensando as relações humanas. Vanguardista, né? O Henry Miller é o vanguardista e ela é a que, desculpe, mas ela precisa de vamos dizer, falo, né? Só para ser exatamente. Mas é muito triste, né, Ilana? Mas você falando assim, fico pensando o tamanho da nossa responsabilidade, né? A gente que está aí com a caneta na mão, né? Assim, com a pena na mão e que se dispõe a investigar e a legitimar, né, essas narrativas, é muito triste. Eu concordo plenamente com o que você disse, principalmente essa distorção da mulher quase que como redatora ainda de um discurso patriarcal e de
Nossa, um que homem forte, imaginário ali, né? Dizendo o que pode e o que não pode vir para a narrativa, o que não vai pegar bem, né? É claro que a gente está fazendo né? Existem escritoras e escritoras, e algumas são muito disruptivas, claro. né? E propõem modelos completamente anarquistas, e nelas que eu imagino que você se inspire também, eu também, nesse sentido de incentivar. É lindo isso que você lembrou do Sorriso da Medusa. Mulheres, escrevam, né? Escrevo. Não precisa ser escritora para escrever, escrevam para organizar o seu desejo, a sua subjetividade, né? Eu acho tão importantes esses encontros de mulheres em torno da palavra, né? Eles são curativos, sanadores. Agora, eu queria te perguntar, assim, algumas referências escritoras que você indicaria, assim, homens e mulheres, enfim, não somos sexistas, ao contrário, né? Mas que escrevam sobre erotismo para quem gostaria de investigar mais, né, esse caminho. Eu, por exemplo, sou uma apaixonada, uma aficionada pelo Daniel Odier, né? Não sei se você já leu Não alguma coisa conheço, dele, não. mas ele tem um livro lindíssimo que é Tantra, o Amor Absoluto, e que traz quase que aquela jornada, né, do herói, né, do descobrimento de uma mulher, de uma deusa que ele temia, né? Então é um livro de filosofia, psicologia, ele é um filósofo, e é muito interessante, porque é no viés oriental e também do Tantra, como é que toda essa demonização da mulher vai se desconstruindo quando ele sobe a montanha, né, da própria vida, e vai percebendo, né, o que as mulheres são e representam de fato na vida dele, tanto eroticamente quanto em todas as esferas. Mas quem que você citaria, assim, alguns autores aí, dá um presente para quem está ouvindo a gente, que são imperdíveis aí para a gente ler sobre erotismo? O que eu acho interessantíssimo nessa pergunta é que, de novo, quando a gente pensa o erotismo como aquilo que inclui a autoridade, inclui o outro, o que é erótico para mim pode não ser para outra pessoa. E o meu tipo de erotismo, pela literatura, ele passa por dentro da linguagem. Eu me lembro de ter ficado extremamente excitada lendo Lawrence, de Lawrence, uma cena que ele descreve não o que está acontecendo no quarto, mas como a cortina tremula enquanto ele observa Justine. Aquele momento, a relação dele descrever Justine sem nem tocar, ou o que está acontecendo no quarto, né, ou no quarteto de Alexandria, só isso para mim é o que me move, porque o que me faz atiçar os sentidos é como essa palavra, é como que o olhar recai sobre o outro. Então, por exemplo, Anaïs Nin, eu amo, né? Eu amo. Não diria tantos contos, que tem contos dela que eles como falam, eles me tiram do lugar, né? Talvez porque muito explícito, talvez porque lidando com temas difíceis também, tabus, né? E que eu, embora veja ali a linguagem, eu não consigo. A mesma coisa quando eu leio Bataille, não Bataille filósofo, mas se eu vou ver a história do olho, por exemplo, eu costumo dizer que eu amo a escrita do Bataille, amo, de falar, meu Deus, mas eu tenho que ler limpando o chão de sangue. Aí não dá. Aí o meu erótico fica perdido, porque aí, né? Porque como tem uma coisa disruptiva também, de pensar os limites, né, da vida, da morte e do Eros nesse lugar, a linguagem, a escrita do Bataille é fantástica, mas eu falo, tem que limpar, passar pano no chão, tirar sangue, gente, não dá, muito corpo morto, né? Sim. Então, Esse viés do sagrado através da transgressão, vida, morte, é muito pesado mesmo, né? para mim, por exemplo, né? Então eu fico nessa busca, mas eu não vou dizer que. Então eu volto muito, por exemplo, mesmo a escrita filosófica da Anne Carson, né? Eros the Bittersweet. Eu posso ficar. Não é ficção, né? É pensamento sobre o que significa, né, o papel do Eros com as mitologias. Isso aqui eu nem sei o que eu faço com isso aqui. Eu tenho, né, espasmos com esse livro. Mas assim, o que recebi até essa semana, até trouxe aqui, porque eu fui ler, por exemplo, o Clitóris de Safo, do Léo Prudêncio. Gente, coisa boa, poesia também com uma... Você vê que ele vai brincando, né, que é de Safo, e do Safo ele vai trazendo os versos para mitologia, para diferentes... Gente, eu acho muito fantástico. Eu gosto muito da poeta amazônica que a gente tem, né, a
Gisele Ribeiro, por exemplo, também escreve muito sobre esse lado do feminino, olhar do feminino. Maravilhosa, Gisele Ribeiro, um beijo pra você. Isso, na Itália a gente tem fala. Desculpa, só para contar, para lembrar o pessoal que a Gisele Ribeiro está no nosso livro, Serpentário, Ninho de Cobras Criativas, Entrelaçamentos Poético-Narrativos, que tem um viés erótico, né? Um livro, assim como todo o coletivo, que é uma festa para a libido criativa, então investiga o imaginário, né, da criação, o inconsciente coletivo dos artistas, né? Eu brinco, os mitos que atravessam as nossas metáforas, e o livro, claro, também tem erotismo, tem feminismo, mitologia, teologia, é um mix de tudo aquilo que, né, compõe a criação. A Gisele, ela tem poemas lindos nesse livro e um deles se chama Grelo. Então, ela é demais. Ela é demais. Inclusive na página do projeto, que é @serpentário.art, tem ela declamando esse poema no lançamento do livro na Ria Livraria, lindamente. E eu vou dar só uma frasezinha. Grelo é o nome da nossa serpente. E o resto vocês terão que adquirir o livro. É isso, fica, né? Mas isso, né? E ela traz também um recorte muito interessante, né? Falando sobre a opção homossexual dela e tudo na literatura, e ela tem o abecedário erótico também maravilhoso, então que bom. Sim, tem uma editora também do Rio de Janeiro, de uma querida amiga, Flávia, que ela tem fez a editora Cama, né? Cama. E aí até ela acabei de ler também Impublicáveis, da Andréa Neiva. Gostei muito. Ele é um livro corajoso, porque também fala sobre a descoberta da sexualidade, o impacto do que as jovens, adolescentes, crianças podem ter observando o mundo e como isso impacta na própria sexualidade, no entendimento de mundo delas com o erotismo. Então é corajoso, bem escrito, e eu tô atenta, eu fico, pessoas, né, a gente tem que se conhecer mais, tem que trocar. Eu gosto muito da Valentina Della Seta, também italiana. Tem uma livraria, Carol, que eu queria levar você, que chama Lato Desiderio, que seria o lado do desejo, em Milão, numa ruazinha, e que elas fizeram esse projeto que toda a livraria só tem sobre erotismo, sexualidade, feminismo, em ficção e não ficção, em quadrinho. Eu falei, eu quero uma aqui. Maravilha, que ideia, exato. Uma na Suécia, uma aqui no Brasil, maravilhoso. Então, Lato Desiderio, exatamente. Então tem que encontro lá, hein, quando for passear por essas bandas. E Lana, dentro de tudo isso que a gente falou, né, eu queria relacionar bastante agora mesmo com o feminismo, né? Eu acho que já está implícito em tudo que a gente disse aqui, mas então você diria que a narrativa erótica é feminista, intrinsecamente feminista? Assim, como que e qual a contribuição das narrativas eróticas para as pautas feministas atuais? Assim, claramente, você acredita que a gente precisa vender mais livros eróticos para que o feminismo se estabeleça? Como é que você vê isso? Assim, tem autoras falando brilhantemente disso, né? Eu gosto muito, por exemplo, da jornalista Mili Lacombe. Eu recomendo muito para quem se interessa por feminismo e por humanismo, né? Porque agora a questão do feminismo, ela ultrapassa as pautas, né, básicas de direitos iguais e de vida, né? É uma questão que ou a gente vai se alinhar a essas pautas ou, né, a nossa humanidade está realmente comprometida. Eu queria entender como é que é para você, literatura feminista e literatura erótica, tem separação? Como que tem? Existem feminismos também, né? Exato, é disso que eu ia falar, né? Isso depende de qual feminismo. Depende de qual feminismo você está falando, porque inclusive existe um descontentamento mútuo com algumas dos posicionamentos que não se complementam, mas que se polarizam, que seriam vertentes, por exemplo, que vão dizer que essa literatura que a gente faz, esse ocupar o mundo, inclusive, ou essa abertura
de relacionamento seria apenas porque estaríamos cedendo ao patriarcado. Se você não teria como um corpo possível, desejante, heterossexual, em alguns casos, né, pode chegar, tem algumas vertentes do feminismo que podem, inclusive, chegar a essa intenção, né, de que, inclusive, o fato de ser fálico já seria opressor. Então, você tem, né, um espectro. Então, isso, inclusive, é um diálogo constante. Várias vezes já tive que lidar com esse tipo de ataque, inclusive, né? Não só de conversa, de diálogo, mas de uma postura. Não, isso que abrir relacionamento, isso, escrever dessa forma, escrever sobre sexo é objetificar a mulher, sim. Então, para mim, eu vou voltando ao... Por que estão tirando a nossa agência? A gente não pode escolher quanto mostrar. A gente vem de uma sociedade que é tão patriarcal e opressora, assim, estruturalmente, né, machista, e isso faz com que a gente tenha que, então, ficar de véu, quem sabe de burca. Porque se qualquer comportamento que eu tiver, eu vou, então, acelerar no outro uma possibilidade de opressão, então, qual o limite disso? Eu me tranco dentro de casa, eu não me faço ninguém ver, estou levando isso ao extremo, com todo respeito ao trabalho fundamental de todas as linhas do feminismo, inclusive o feminismo radical, como é chamado, radfem, não assim, materialista, o que for, né? Só para dizer que, tentando levar essa ideia, se eu não posso me mostrar, eu não posso, eu estou sendo sempre objetivada pelo lugar do outro, qual é o limite? Então, eu não me mexo. Então, eu fico paradinha, né? Na minha castidade, porque o gozo do outro é muito maior do que o meu. Aí é um erotismo servil ainda, né? Só exatamente. Isso, né? E a mesma coisa com a abertura, né? De chegar e falar para mim, né? De chegar e falar, não, você não está abrindo porque você quer. Fui eu que pedi para a abertura do casamento. Não, você está abrindo porque você não quer perder o seu marido, ou porque você está dentro da lógica da escolhida, ou porque você precisa... Eu falei, gente, né? Então, estão retirando a nossa agência. Que loucura, então, o preconceito, né? O preconceito E como é para você, assim, falar, você, né, em primeira pessoa, como escritora, conta pra gente, né? É uma valentia lindíssima, porque esse tipo de vivência é traumatizante, né? Assim, existem níveis, né? O espectro do trauma, tudo bem, mas são pequenos traumas diários, né? Vamos dizer assim. Então, como é que foi para você? Como que a sua vivência pessoal chegou na literatura? Esse chamado foi bem instintivo, foi estratégico? Você pensou durante anos em escrever isso e não escreveu? Ou escreveu num impulso? Agora me veio essa vontade de eu acho que você vai gostar de saber como foi. Um editor, ele leu Encontro de Neve e Sol, que é o meu livro de prosa, meu livro de debut, né? Como fala isso, meu livro de estreia. Sim. Que foi inspirado no diário Encontro de Neve e Sol, de quando eu me mudo do Brasil para a Suécia, em busca do amor. E aí o estranhamento é tamanho que eu começo a escrever para tentar dar significado para o que estava acontecendo. E eu vou escrevendo ao longo de 7 anos, é apenas, né, um diário que era, não apenas, valor simbólico fundamental para que eu mantivesse né, o meu eu lírico funcionando na língua que me pertence, a língua pela qual sempre me construo enquanto pessoa. Chegando na Suécia, a língua me é arrancada, né? Então essa linha de pensamento, de certa forma, também é. E aí eu escrevo Encontros de Neve e Sol, e esse editor, quando ele lê, ele nota uma frase em Neve e Sol, que fecha um dos capítulos, que eu conto que o sexo dispensa luxos, o sexo lavava tudo. Que lindo. Eu acabo o capítulo, né, com isso. É só uma frase, né? São 2 frases. E ele falou, Ilana, você notou que você tem uma pegada extremamente sensual quando você escreve, né? O que você acha? Ele tinha uma proposta, trabalhava com audiolivro na Dinamarca e falou, você tem uma pegada, um jeito muito bonito de ver o mundo, de ver o outro, de escrever o que é sensual. Você toparia escrever para o gênero erótico? E aí eu lembrei, Anaínin, né? Você paga $1 por página, né? Que falavam para ela, tira a poesia, vai tirar tua foto, né? Vambora. E aí eu fiquei extremamente
incomodada com o convite, né? Porque imagina, eu tinha presenteado ele com Encontros de Neve e Sol, a narrativa de mim estava ali dentro, no contraste com a falta e a abundância da língua com a falta da língua. Como é que ele olha para o livro e acha esse pedaço me propõe um recorte erótico, né? Para mim, naquele primeiro momento, eu saio estátua, né? Eu saio irritada, pensando quem ele pensa que é para me reduzir. Olha só. A linguagem, era essa a cabeça, né? Me reduzir, não a me ampliar, né? Expandir. Não espaço para que eu possa ampliar esse olhar. E aí eu comecei a pensar, mas calma aí, eu vivo o erotismo na minha vida, né? Eu gosto de sexo, eu gosto da relação sexual, aliás, porque o sexo pode ser só descarga, né? Libidinal. Da relação, do encontro com a vida erótico. Eu gosto da coisa em si, das coisas em si. Por que eu não posso escrever sobre elas? Exato. Quem disse que eu não posso escrever sobre elas? E aí, quando eu começo a pensar que curioso eu achar que seria diminuir, eu incluir uma linguagem do que deveria me pertencer, que é como se narra o próprio corpo e o próprio desejo. E aí eu estava exatamente aqui, só que do outro lado, naquela janelinha, quando Emma aparece para mim. Como falei, vai ser essa personagem então que vai me guiar, né, como antropóloga, para interessada nas dinâmicas da sexualidade no Brasil, ela como sueco-brasileira, e aí eu vou e me entrego. Mas foi por essa linha, por esse convite, por esse desconcertamento e por uma ideia que a reflexão que a pergunta me trouxe, que me levou para o lugar que eu considero hoje equivocado. Sim. Né? Que eu vejo a escrita do erotismo como uma ampliação e que você pega com as próprias mãos o que nos pertence. Exato, que lindo. E é por isso, e você, né, quer dizer, a sua vulnerabilidade nesse momento te guiou para livros tão lindos, né? Vulnerabilidade que eu digo mesmo desses pensamentos contraditórios, né? E todas essas sensações que são incrustadas na gente, né? Eu também tive situações assim de questionamentos, né? Desse tipo. E que lindo, mas que início incrível. E os livros são cinematográficos. E eu já quero deixar aqui dito de público, eles me excitam muito, eles assim enriquecem meu repertório erótico. Você descreve cenas assim incríveis. A parte disso, até porque a gente também tem um erotismo que se conversa. Eu também sou dessa que fico excitada com a folha balançando, com a flor se abrindo. Então a gente tem uma coisa que se conversa, mas existe uma coisa, né? A gente fala tanto em lugar de fala. E aqui também, só um pequeno à parte, você foi muito generosa, elegante, como sempre, com os feminismos radicais. Eu não vou ser tanto, tá? Eu acho que a gente está num momento que sexismo, ao contrário, não cabe, né? A gente quer os homens, a gente precisa dos homens, sim. É o Elza Soares, num show lindíssimo que eu assisti, né? Ela me marcou muito, ela dizendo: homens, é com vocês, sim, vocês que são homens, que a gente ganhará essa luta. Mas aí, voltando aqui em lugar de fala, uma brincadeira, mas que não é brincadeira, a sua voz, lendo os poemas, ela é de um erotismo que ele atravessa a carne, as suas pausas, porque às vezes a pausa, ela pode ser, né, até mais excitante que o grito, que o gemido, e aí vem um gemido em palavra e uma pausa. Então, assim, você me encanta, assim, a forma com que você lê. Tem algumas leituras na sua página no Instagram. O pessoal que está ouvindo a gente, eu recomendo demais que entrem no Instagram Ilana Elea, né? E lá tem, que eu já acompanhei alguns trechinhos, né, que você pensa de leituras, que são incríveis. E você, inclusive, fez um poema para Serpentário, me honra muito. Esse poema não está no livro só por uma questão de time. Quando a gente ganhou, o livro já estava, né, rodado, como se dizia antigamente, já estava mas numa segunda edição, com certeza ele entrará. Ele se chama Troca de Pele, e daqui a pouco a gente vai, né, encerrar o episódio com ele. Te convido para ler, não sei se você pode dar esse presente para a gente, mas quero aqui fazer esse festejo mesmo da sua voz na literatura,
leitura, na voz mesmo física e na sua importante voz política. E queria brincar um pouco agora com você sobre, né, a gente serpentário. Por que serpentário? Porque, né, isso é uma pergunta que eu tenho que responder sempre. Por que serpentário? Ninho de cobras criativas, né? Porque, basicamente, em filosofias comportamentais como o Tantra, o Yoga e tantas outras mitologias, a serpente tem esse viés, né, de força, de libido criativa. Mas eu queria entender um pouco, assim, você como sexóloga, né? Esse arquétipo da serpente, ele é dúbio, né, com a própria serpente, porque, de um lado, ele é associado à demonização da mulher, né? Então, a gente pega Lilith, Medusa, né? E de outro, ele é totalmente associado ao falo masculino, né? Então, eu queria que o que você teria a comentar sobre o arquétipo da serpente e a sexualidade, assim? Tanta coisa boa para falar. Antes de eu entrar e comentar, eu queria dizer que, como eu falo publicamente, né, nesse entrelaçamento entre vida pessoal, abertura de casamento, poesia, escrita, literatura erótica e no âmbito também clínico da sexologia, esses lados eles se entrelaçam, e então quando essas mensagens, as entrevistas, elas vão para o mundo, eu recebo, né, muitos ataques. A última entrevista que saiu comigo para a BBC do Brasil, quando eu parei de contar, já eram 40 mil comentários de ódio, né? Que coisa. 40 mil em diferentes línguas, né? Espanhol. E agora, inclusive, ontem fiquei sabendo que saiu na Nigéria. E aí eu fui comparar para ver, eu comparo às vezes que tipo de comentário aparece lá. Mas para dizer que um dos comentários feitos da BBC Brasil, porque muitos se repetem, né? Bruxa, diabólica, satânica, piranha, prostituta, por aí vai, muitos. Além de apologia ao feminicídio, né? E ameaça de morte. Que horror. Mas tirando isso, tinha um que chamou muita atenção, que era o seguinte: amiga de Eva. Que bom. Seria melhor se fosse de Lilith, né? Amiga de Eva. Aí eu de baixo, ela é a própria serpente. Eu assim... Oh, meu Deus, é isso. Aí eu dei uma gargalhada lá. Então, dei uma gargalhada lá do fundo, falei: queridos, vocês estão desavisados na vida, vocês estão achando que estão me insultando por me chamar de amiga de Eva, né? E da serpente, né, o conhecimento, a nossa Lilith querida ali oferecendo e não sendo subjugada, dizendo: eu vou embora, mas aqui eu não fico, se você quer do seu jeito, né, querido Adão, tchau para você. Então, para mim, isso já diz muito do que essa serpente... Como eu trabalho com essa serpente, né, de uma forma de respeito, de acolhimento. E aí eu penso muito também lá atrás, antes, eu fiz até um curso com a Júlia Miara. Gente, você conhece a Júlia Miara? Não. Que é do Rio de Janeiro, especialista em mitologias no plural, que ela faz um cruzamento com feminismos no plural, e ela vai falar desde Jung, é psicanalista e é mitóloga. Olha, é uma coisa, tá? E ela oferece cursos também que você pode assistir, assim, não ao vivo, né, pelo fuso horário. Mas se você voltar, por exemplo, lá, Babilônia, os Sumérios, e pensar como isso era pensado na antiguidade, porque quando você pensa na serpente hoje, é exatamente isso. Pode pensar como a víbora, né, ou como essa mulher que leva o pecado, que vai te picar e vai te levar embora, ou com uma analogia ao falo, né? Mas muito anteriormente, quando nem se sabia de biologia, essa serpente, ela era adorada, inclusive como ela aparece ali com Ishtar, né? A deusa mãe, ela porque simbolizava principalmente essa troca de pele. Ninguém entendia como que um ser misterioso daquele não envelheceria, trocaria de pele em própria vida, simbolizando o renascimento, a vivacidade, a fertilidade, porque tinha uma coisa com a terra, né? A agricultura que eles conseguiam pegar da terra. Então, essa cobra que ela está dentro e está fora, que ela ocupa esse lugar, vem e desaparece. Então, tinha uma coisa... E outra coisa, esse desejo, essa fertilidade também, com algo que não se domina.
Então, muito antes de ser vista como fálico, como algo é misterioso, é poderoso, mas o poderoso não é mal por si, é forte. Então, eu sou essa mulher em força, né? Pode me temer, como eu posso me regenerar, como eu posso, na fertilidade, eu vou dar continuidade à vida, vida e morte entrelaçados, vejam a minha pele. É isso que seria, né, no pré desse pensamento todo. Então, para mim, a serpente, ela representa isso, eu trabalho dessa forma, né? Não tão binário, só pegando um pedaço da serpente, porque você vê que o próprio símbolo, né, da medicina, ele tem ali enrolado a serpente, porque na dose certa o veneno é medicina. Então, não vou negar que existe o veneno e o perigo da morte, porque a vida é morte junta, né? Uma dentro da outra. Então, a serpente como um animal misterioso, complexo, que tem ali a força tanto da vida como da regeneração e da troca de pele. Gente, por isso que o poema teve que se chamar Troca de Pele, que eu fiz para vocês do Serpentário, para nós, né? Porque eu também estou nesse ninho. Com certeza, e muito acolhida e festejada. Mas muito lindo isso que você falou, porque o poder da integridade, que é o poder que o Tantra representa, por exemplo, né? A integridade de luz e sombra, porque no Tantra, essa separatividade do maniqueísta, né? O bom e o mal, é do ego adoecido, né? Tem até um professor que brincava que ego bom é ego alado, né? O ego, ele precisa estar alado, né, para integrar tudo, assim. Vou dormir com isso. Então é muito lindo isso, assim, que você coloca. Agora, a gente está chegando ao final, que pena, eu tenho ainda algumas coisinhas que eu preciso né, aproveitar para te perguntar, mas como sexóloga agora, né, mesmo mais nessa abordagem também, como sexóloga e como artista, que você sintetizaria assim? Porque eu tenho, mas aí estou falando bem, quase que de uma forma infantil, idealizada, né? Mas eu acho que é impossível dissociar o artista do seu capital erótico, né? A gente se abre mais para isso, a gente se rasga mais, se empresta mais, né? Desde a literatura, todas as artes, enfim, a gente tem aí talvez uma disposição para sombra, né? Para luz e sombra, para esse jogo que às vezes machuca também, né? A gente sai bem, né, arranhado. Isso, mas é quase que uma persona do artista, né? Mas queria entender desse ponto de vista da sexologia e de tudo, da sexualidade, né? E do erotismo de uma maneira mais vasta. Você acha que a arte, ela é indissociável do erotismo? O artista, enquanto sujeito desse erotismo emprestado para a arte, sabe? O que você poderia comentar nesse sentido? Porque Serpentário é um coletivo de investigação da nossa força criativa, né? Então, explicar um pouco para a gente como é que isso acontece, como é que a sexologia entende a arte nesse contexto erótico, de expressão erótica. A expressão criativa como pulsão criativa, né? O Eros como esse motor de expressão criativa de pulsão, isso é sabido, abraçado, festejado, celebrado. Porque a gente se não tem arte, não tem a criação do novo, né? A arte, o contrário de arte seria o que é maquineísta, o que é previsível, que já existe. A arte é a invenção. E para você inventar, pressupõe que você consiga ver o mundo dentro de faltas. Onde é que você pode ocupar? Você voltar para o taoísmo, o que está cheio nesse quarto? Eu lembro quando entrei uma vez no templo taoísta e o monge falou que não tinha, né, não via nada, está cheio de quê? Está cheio de ar. Né? Como é que você consegue? Está cheio de ar, você não está vendo, mas está cheio de ar. Então, qual é a falta que vai te mover? O que é que já existe que faz com que existe, mas eu vou pensar do meu jeito, da minha subjetividade? Como eu pinto de que cor? Essa cor que você está, por exemplo, com todas essas do lilás né, tem uma tessitura e uma imaginação que para você ativar essa imaginação, o mundo que já está dado, ele não precisa ser imaginado, ele é um mundo ocupado. Então, a arte, ela acontece com a força erótica, que é que olha para o outro, vê o que falta, tenta se aproximar e se coloca enquanto sujeito. Gente, não tem como. É muito... A artista trabalha com essa linguagem da imaginação, inventando, fantasiando,
e desenhando, né, com o próprio corpo e com isso na própria existência muitas vezes, porque quando a gente se coloca para o mundo e traz isso de novo, ainda mais falando de erotismo, né? Porque é uma área que ela precisa ser silenciada e colocada para baixo. Ou estava lá vendo a história tem um livro ilustrado falando sobre a história da literatura erótica, e você vê como esses panfletos circulavam em forma de sátira muitas vezes também, sabe? Panfletos clandestinos. Isso eram traduções feitas ilegais, não tem outro nome, né? Clandestinamente, e ficavam fazendo isso circular. A literatura que incluía esse pedaço de nós, e a gente, ainda mais quanto mulher artista, trazendo esse pedaço de nós, não de forma clandestina, mas colocando no mundo, e hoje em dia no mundo das redes, das línguas, e falando, olha, que a nossa arte ela também pode trazer esse pedaço nosso. Para mim, isso é Eros, assim, abraçando a gente da pontinha do pé até massageando a pontinha do cabelo. Ai, que linda, que linda. E só assim, enganchando nessa sua abordagem, né? Como salvar o nosso capital erótico, né? Como que você diria que a gente pode estimular uma sexualidade mais sadia? Porque eu tenho a impressão que nessa contemporaneidade de, né, valorização extrema da performance e de tantas distorções, a gente está com o nosso erotismo acachapado, né? Uma coisa assim diminuída. Então, assim, todos nós, né, artistas e viventes, enfim, né? A vida é a nossa grande arte, né? Então todo mundo faz arte, né? Escreva a sua história e terá valido a pena, né? Diz o poeta Cláudio Rodrigues. Então, o que você diria, assim, como artista, como escritora, sexóloga, né? Para você, o que salva o seu capital erótico hoje? O que você faz para preservar esse olhar, essa curiosidade erótica, sagrada, corporal, emocional, né, para a vida, assim? O que você poderia deixar aí para as pessoas como uma... Eu acho que eu acho que particularmente eu danço, mas como eu venho de uma história já erotizando a vida nos seus detalhes, né, por tendo esse privilégio dessa mãe, desse contexto, do contato com a arte desde muito cedo, conhecimento do próprio corpo com a dança, com o samba, com o movimento, com me mudar, se eu vou me mudar de país, eu vou trazer outra língua para mim, eu vou aprender outra língua para dentro de mim, vou me expressar, né, dentro desse universo de poliglota, né, de vou mudar de profissão, né, saio de uma área, vou para outra, e vou para escrever, e vou para poesia. Então, assim, não diria, é uma história muito pessoal para se transbordar. O que eu vejo com a sua pergunta, ela traz vários lugares de ocupação, e é isso que eu acho importante. Por exemplo, a começar pela educação, a começar pela escola, a importância da educação para consentimento, prazeres, sexualidade, como a gente tem na Suécia desde os anos 50. Então, você ensina a conversar sobre o pertencimento? Não, né? Eles têm aqui stop micro, pare ao meu corpo, desde muito cedo. E o que é o consentimento para essa criança? Qual que é o valor? Como é que o ensino, como eles falam, né? Relacionamentos, sexualidade, relacionamentos e consentimento, para que isso desde cedo você tenha acesso ao seu próprio corpo, ao espelho, a olhar, não ser o pecado, não ser o sujo. Então começa já de muito cedo a você poder se olhar e se entender como um ser significante e simbólico, também como um ser que ocupa o erótico, passando pela o que é a família, o que é a escola, um aprendizado, quase uma pedagogia de pertencimento que não tire isso seu, né? Que não coloque o véu, que fale, se olhe, se aceite. Que vai passar, como você falou muito bem, sobre a produção audiovisual que nós temos. Temos a nossa maravilha... Voltando de novo para a Suécia, eu tenho que puxar, né? Porque eu tenho meus encantamentos por esse país nórdico frio, congelado, meus problemas e os meus encantamentos. Mas a Erika Lust, né? Que ela faz os vídeos considerados, né, de pornografia feminista, trazendo as mulheres, os gêneros dissidentes para dentro, para o foco das imagens, essas pessoas, atores, negociando e sendo bem pagos para isso. Inclusive, diria, né, pornografia hoje em dia você paga por ela, né? Paga principalmente para
para que você tenha acesso ao que é produzido de forma mais ética possível, né? Então, assim, vai passar tanto por essa indústria, como quem são essas mulheres e gêneros diferentes gêneros produzindo conteúdo que não tenha essa visão, né? Você vai ter desde o ensino, da educação, informando, você vai ter uma discussão no campo das ideias filosóficas, você vai ter pessoas falando sobre outras formas de amar. Maravilhoso. Você vai te falar, mulheres podem sim ocupar o espaço da santa, o espaço se ela quisesse, se isso lhe fizer sentido, o espaço da orgia, e que todos têm direito a isso. Então, os discursos têm que circular. Sabe, esse capital seria a circulação de diferentes esferas, arte, educação, políticas públicas, né? São muitos passarinhos Maravilhosa. cantando. Inclusive, eu soube que recentemente parece que uma matéria sobre misoginia entrou no calendário escolar do Reino Unido, né? Parece que eu vi. Interessante que a gente possa exatamente, trazer isso para todos os países, né? Porque daí a gente também fomenta, né, que esse erotismo brote e também educa sobre as distorções, assim, né? Então, e aí a importância das não monogamias consensuais não como solução para nada, mas como uma busca e como acesso à pluralidade. E falar sobre esse desejo também é importante. Então, assim, eu diria que seria fortalecer esse capital pelo fortalecer a pluralidade dos discursos sobre o que significa amar, se apaixonar, desejar, se entregar. Né? Maravilhoso. E você, depois de tantos anos aí na Suécia, né? Você está há 11 anos já? 15, que maravilha. E você é carioca, né? Você é uma carioca da Gema. E agora estamos, né? Agora realmente encerrando o podcast, o carnaval, né? A gente está aí prestes ao carnaval. Agora, você diria que o carnaval é erótico? Qual a relação aí? O que você vê? Porque eu vejo tanta distorção. Parece que o carnaval está ficando tão anti-erótico, sabe? Eu não sei, é tão complicado, né? Claro que a gente não vai ter tempo para falar muito disso, mas o que você acha sobre o comportamento, né? Inclusive artístico dos sambas, como sexólogo agora, né? Das músicas de carnaval, né? Chupa, 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 da Ivete Sangalo, como é que é? E também tem um poema, hein? Que é o Lambe, gente. Vocês podem acessar em todas as plataformas digitais aí o Lambe Lambe. Mas o que você, né, pra gente mais Eu sinto muita falta do carnaval, né? Na Suécia não temos carnaval. Então eu moro há 15 anos num lugar sem carnaval e fantasiar-se, permitir-se a exagerar, sabe? A exagerar, tá mais aberto ao toque do desconhecido, mas isso é uma coisa muito minha, pessoal, né? Eu gosto também eu estou muito tempo fora, estou há 15 anos fora, mas essa coisa de permitir-se brincar, fantasiar, se abrir, se tocar, ser tocada, de quantidade, muitas pessoas, Poderia ser erótico, né? Pode ser, né? Pode ou não. Eu acho que, de novo, a gente volta para a mesma coisa, que eu lembro porque que é erótico, que é pornográfico, que eu quero para mim. Lembro de estar andando, por exemplo, também para festejar algum bloco, passar um carro, o cara vai, dá um tapa na bunda, né? Achando que tem a permissão, porque é carnaval, porque a pessoa está vestida de uma certa forma. Isso é inaceitável. Né? Não tem espaço para isso. Então, é o tipo de abuso que não tem espaço no que seria essa linguagem que a gente conversou sobre, né, o erotismo, incluir o outro, o que o outro deseja, como é que eu navego o que desejo do outro. Então, volta para lá, né? Se for só pelo uso da carne, bater no desconhecido e querer enfiar a língua, né? Falando em língua, né? A gente brincou aqui, mas conversa muito com tudo que a gente falou até aqui. Recentemente eu vi numa entrevista coletiva cobrarem a Ivete Sangalo se ela não estaria indo longe demais de falar do chupa, chupa, chupa. Quer dizer, a mulher ela não pode falar que ela gosta de chupar e ser chupada. E aí ela deu uma resposta ótima, né? Ela disse assim: olha, claro que quando a mulher fala de chupar,
é uma contravenção, né? E daí, né? E aí, então eu que sou forte, que isso esteja na minha boca. Eu sou uma mulher forte o suficiente para dizer que eu gosto de chupar e ser chupada, né? Então, assim, algo nesse viés, né? Então achei assim, falei, olha, Nordeste aí nossa, bombando, Ivete, né? nosso beijo, né? nossa chupada. Uma artista de massa aí, mas é consciente, né? Isso que é importante, respeitando aí todos os artistas. Maravilhoso. As abrangências, né? Ilana, tá difícil me despedir de você. Faltou alguma coisa? O que você poderia... Olha, eu quero duas coisas. Te agradecer muito, né? Primeiro, você sabe que você é abraçada inteiramente por mim. Tenho muita felicidade de interagir com uma mulher, né? Do seu talento, sabedoria, valentia, né? Então, isso me motiva. É muito erótica para mim essa interação. Quero recomendar que vocês que estão escutando a gente está aqui no Serpentário Podcast, episódio 2, também visitem a entrevista da Ilana recente, que foi um grande sucesso na BBC, tem o link na página dela, @IlanaIleá, vocês podem ir lá no site da BBC Brasil, ela é uma importante voz para, sabe, poética e também de saúde mental, da gente, né, debater e poder ampliar essa conversa sobre as relações, porque eu acredito que a gente está nesse mundo só para se relacionar. A gente veio aqui para isso, né? Então, que seja bom, que seja livre, que todo mundo goze, né? E que seja maravilhoso. Eu queria te perguntar se você acha que faltou algo de muito essencial que você possa complementar na nossa conversa, e depois se você pode ler o poema Troca de Pele para a gente encerrar né, com mais poesia ainda. A sua presença é pura poesia. Encantada. A gente deixa os espaços para os próximos encontros eróticos, a gente ocupar. Eu acho que a gente teve uma conversa muito rica, me sinto muito prestigiada também por poder ouvir o seu pensamento e saber. Queria também dizer isso, o quanto o seu pensamento impacta o meu, e ele impacta não só no campo das ideias, mas impacta no meu corpo. Não estou brincando que após ouvir o episódio, realmente eu tive um delírio. Eu estava no metrô voltando do médico, e aí eu entro num delírio dentro do metrô, né, ouvindo e sentindo que eu tinha que chegar e fazer alguma coisa de extremamente criativa, porque estava recebendo um chamado erótico de Carol. Então, é muito recíproco. Então, vamos de poema. Vamos de poema. Vamos de poema. Eu tinha deixado ele aqui. Preciso de um minutinho, tá? Tranquilo. Enquanto isso, vou contando para vocês que o Serpentário Podcast é uma realização do nosso coletivo Serpentário. Sempre lembrar disso, esse coletivo bacanérrimo que reúne artistas incríveis em todas as expressões artísticas. A gente tem um livro lindo publicado pela editora Forja, nosso querido editor Kleber Baleiro, que também concedeu uma entrevista maravilhosa no primeiro episódio do podcast, estreando esse conteúdo lindamente. Ele que é especialista em mitos, falou de Lilith, Medusa, nossas madrinhas, né? Então, quero recomendar que vocês escutem também o episódio número 1, e agora esse nosso episódio maravilhoso com a Ilana. Achou? Podemos? Achei. Ai, vamos respirar. Vou respirar. Vamos respirar, nos preparar. E assim, minha professora de yoga, que ela diz, que a vida, ela sempre vai funcionar nesses pulsos de contração e expansão, que também são sexuais, né? Contração e expansão, né? E que entre uma inspiração e uma expiração tem uma pausa. A gente não percebe, mas tem uma pequena, bem pequena pausa, né, para encadear. Então, que a gente receba sempre a poesia como essa magia erótica. Com vocês, Ilana Ileá, no poema Troca de Pele. Troca de pele. Do que você tem medo
perguntei, de olhos fechados, de me perder nas flechas do tempo azul. Apertei então a venda de cetim e com o cacho de uva insinuado cada vez mais perto, um velejo à pele tua. Suspirei uma baga por vez nos teus lábios de polpa e disse: sente as sementes, serpentes de seda, oráculos do instante. Ai, que linda! Ilana, uma salva de palmas para você, para a sua jornada, para nós, para as suas lutas e, sabe, muito, muito axé, muito amor, muito erotismo na sua vida, querida. Gratidão por sua presença, pelo seu apoio para Serpentário Arte. É uma honra, tá? Te ter nesse ninho de cobras criativas. Um beijo para você. Um beijo. E eu tenho certeza que ninguém que ouvir, né, você nesse podcast vai continuar igual, né? As pessoas sairão transformadas daqui com a sua valentia, com a sua delicadeza, com os seus saberes. Tá bom, querida? Gratidão. Um beijo imenso, obrigada. Que esse fogo criativo nos una sempre. Você quer deixar algum recado do seu livro novo para a gente encerrar mesmo? Como é que tá a produção da conclusão da trilogia? Você está escrevendo? Eu sei que vai ser sobre o Tantra, né? Sim, estou escrevendo e justamente por ser do Tantra, ele tem tomado muito mais tempo de dedicação do que os outros. Os outros primeiros volumes, eles saíram de uma forma, diria até mais orgânica, e menos preocupada. Eu acho que aconteceu quando eu escrevi Emma e Sexo, Emma e Poliamor, eu ainda não era sexóloga. E eu tenho percebido que ocupar esses lugares múltiplos, de estar no lugar livre de artista, de estar no lugar que alguém que trabalha com as não monogamias na minha própria vida, mas depois recebendo os clientes e tendo já um olhar também, né, preocupado com o campo da sexologia, isso tem feito com que eu precise de mais tempo para me redimensionar e me recolocar nesse espaço de autoria, porque eu tenho trabalhado para poder realmente afastar essas camadas do consciente que às vezes travam a mão libertária dessa escrita. Então, estou num momento de reescrita de mim, por me colocar justamente nesse lugar que ele foi aumentando as interseções. Eu trabalhava com outra coisa, então, né, bibliotecária, com pesquisa, então escrevia Emma aos domingos, trancada no banheiro, que eu botei tudo vermelho, e era lá que eu escrevia, né? Que delícia! Esse foi mudando, então eu estou assim como o enredo e com o destino das personagens, eu tenho caminhado com lentidão e com abraçando, sabe, o meu processo de entender que voz é essa que vem de tantas vozes e que não vai apagar e não vai limitar e não vai censurar a voz erótica. Como é que eu faço isso também ocupando o lugar de saber e um lugar, né, que navega pelo campo científico da sexologia, da literatura e também de alguém que fala sobre não monogamias consensuais. Estou nesse processo. 2026 eu acho que vai me brindar com novas... Que maravilha! É um desafio grande que você dará conta, com certeza, com toda a sua maestria, toda a boa sorte, muito tesão nesse processo. E finalmente, quem ouviu, se encantou por você e quer trocar ideias ou quer ser atendido na sua clínica, né? Você tem uma clínica, inclusive online, né? Você está na Suécia, mas eu sei que você atende muito e muito bem online, atende casais, inclusive, e com toda essa abordagem que já é tântrica sua. Se a pessoa é pelo Instagram, o que você recomenda para a pessoa entrar em contato com você? Isso, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pode olhar o website. Eu tenho todo um carinho muito especial pelos brasileiros, né? Eu moro aqui, então atendo as pessoas daqui. Costumo dizer, inclusive, que eu faço valores especiais, inclusive, para quem está no Brasil, porque se eu fosse cobrar o valor, né, a conversão de moedas suecas, eu teria um público mais limitado que eu poderia trabalhar. Então, com forma de
de tentar equilibrar um pouco. Eu tenho essa abertura também para poder receber as pessoas, os casais com diferentes tipos de relacionamento. Temos o fuso horário, que também, né, são 4 horas de diferença, então acaba que tem que fazer uns certos ajustes para poder receber o meu público do coração, esses clientes queridos. É com muito, muito carinho que eu recebo o trabalho das questões. Tenho certeza disso. E é no Instagram, @IlanaElea. Ilana com I, Elea. Isso mesmo. @IlanaElea, hein? Imperdível. Ilana, então é isso. Chegamos ao fim. Quero agradecer muito Wagner Bernardes também, nosso editor. Beijo, Wagner. Incrível, que ele é um músico talentosíssimo, produtor musical. O cara é multitalentoso e é muito bom também estar com ele aqui e sempre apoiando o Serpentário e fazendo, né, com que a gente se una e troque essas ideias tão bacanas. Um beijo. Beijo. Pra você, Ilana. Beijo. Muito amor. Beijo. Tchau. Obrigada. E assim, Serpentário Podcast, segundo episódio, chega não ao fim, mas à sua conclusão agora, né? Disso que a gente se propôs nesse momento. E ele reverbera e continua no coração de todos vocês. Namastezão, eu sou Carolina Montoni, jornalista, atriz, autora de 5 livros para a infância e público adulto, facilitadora de meditação e tenho muita alegria de conversar com vocês. Um abraço, participe de Serpentário Arte com suas criações, suas observações. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes, borboletes. Namastezão.